Nós estamos de volta com o nosso Enfoque Regional. Neste segundo bloco do nosso telejornal, nós temos a alegria de receber nos nossos estúdios dois vereadores extremamente atuantes, importantes, à Câmara Municipal de Bauru. São os médicos Paulo Eduardo de Souza, do PSB, e Raul Gonçalves de Paula, do PV. Muito obrigado a ambos por terem atendido ao nosso convite e terem vindo participar da nossa programação. Ontem foi uma sessão bastante tranquila, vamos falar sobre isso, mas eu queria, já que o Paulo volta pela primeira vez depois de ter sido candidato a deputado aos estúdios da TV Prevê, o Raul já teve essa experiência como candidato há 4 anos atrás. Paulo, em primeiro lugar, parabéns pela sua votação, pelo seu trabalho, você que é um vereador atuante e que não logrou êxito nessa sua nova empreitada. A vida é assim mesmo. É um ganha e perde em todos os sentidos. Claro que depende da circunstância, das possibilidades, de N fatores que contribuem para tudo nas nossas vidas. Mas o Paulo, com a sua honradez, com o seu caráter, ele veio. Mas eu queria fazer uma observação, Paulo. Eu queria, e até adiantei para você que eu ia exteriorizar. Você foi candidato e dobrou com o astronauta Marcos Pontes. Claro que você teria que ter ido na esteira da candidatura do Marcos Pontes. E digo mais, há exemplo do que aconteceu com o Tiririca, do que aconteceu com tantos outros, como o próprio meu amigo lá da TV Record, que foi candidato a deputado, o Russomano, e que foi o carro-chefe para puxar muitos candidatos. O PSB, infelizmente, não soube aproveitar essa estratégia. Porque se tivesse colocado o Marcos Pontes como uma figura representativa, na mídia, nas chamadas, mas uma ciumeira que não sei o que teria acontecido, não sei se ele negociou mal a sua candidatura e não teve esta oportunidade de capitanear, e o cara de marketing, desculpa, desse partido é muito fraco. Eu ia dizer outra coisa, outro adjetivo, mas fui delicado em não aproveitar o Marcos Pontes para ser o que o Tiririca fez, pela sabedoria do PR, e também a sabedoria do partido que está o Celso Russomano e que puxou outros candidatos e outras candidaturas até de outros níveis, federal e estadual. E, infelizmente, o seu partido não soube ter esse aproveitamento por uma fraqueza espiritual de inteligência do marqueteiro desse partido. Isso que eu queria registrar para você e para você falar sobre essa questão e o que você pensa daquilo que eu falei. Você pode discordar também, fica à vontade, viu? Mas eu concordo. Eu concordo. E o que aconteceu de fato, concordo com tudo que você falou. E a explicação para que tenha sido uma campanha com resultado tão pobre do ponto de vista do astronauta é que quem bancava a candidatura dele era Eduardo Campos. Uhum. E com o falecimento do Eduardo Campos, ele ficou sem muito espaço no partido, talvez não tenha conseguido criar essa condição que você falou, que eu também acho que era inclusive a minha motivação a ser candidato. Uhum. De pronto eu recusei, não queria ser, até que ele veio, ele próprio me convenceu de que seria uma empreitada interessante, que o Eduardo Campos estaria junto, estaria participante, estaria criando os espaços de participação e tudo mais, e principalmente a questão de marketing. O desenlace, o desfecho é esse que você falou, né? E o resultado final mostra que, de fato, o partido poderia ter levado mais candidatos a serem eleitos. Infelizmente, é isso que nós temos. Bom, isso que eu disse aqui para ele, pode ter certeza que o dia que vier aos estúdios da televisão, eu já vi aqui umas 3 ou 4 vezes, e com certeza ele voltará, o atual vice-governador eleito, que é o Márcio França, que é o presidente desse partido aqui em São Paulo, que aliás foi o melhor prefeito de São Vicente, onde eu tenho propriedade lá inclusive. Eu vou contar, eu vou falar isso, esse meu ponto de vista eu vou exteriorizar para o Márcio. Mas, Raul, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. O Raul que também com a mesma determinação do Dr. Paulo tem exercido com muita determinação o seu mandato à frente do Legislativo. Mas ontem tivemos uma
sessão light. Será que é por conta dos atropelamentos naturais decorrentes da eleição do dia 15, que vai eleger a nova mesa e, por conseguinte, o novo presidente da edilidade bauruense? Brasil inteiro. O prazer é todo nosso. Aí, um abraço para todos aí que estão nos ouvindo, assistindo a TV Prevê. Mas eu acredito que a sessão ontem foi light, mais pelo espírito natalino mesmo, né? Não teve muita coisa. Foi interessante que dos 17 vereadores, apenas 8 utilizaram a tribuna ontem, né? Pouca gente realmente quis falar. É verdade que quem é candidato não gosta de se expor muito, ele prefere trabalhar nos bastidores. Eu não sei se aqueles que não foram para a tribuna preferiram ficar ali, ó, só conversando. Será que é por isso aí, Raul, não? Eu, por exemplo, que não tenho a experiência antiga da Câmara, então fica difícil para eu falar isso, né, Paulo? Mas é fato, quanto mais você se expõe nesse momento, mais rótulos vão te colocando, né? E às vezes favoráveis e muitos outros desfavoráveis ao processo de eleição da Câmara. Então, melhor... Mas nosso nome está lá como candidato também, né? Inclusive por causa do nosso partido, o Partido Verde, tanto está eu quanto está o Natalino, né? Nós estamos à disposição da Câmara para podermos colaborar com o processo. E o que é importante é que você tenha uma plataforma ali de sugestões, né, para você poder oferecer aos colegas, que eu devo fazer isso na próxima sessão. Mas, independente disso, a Câmara, na segunda-feira, eu acho que eu fiz questão de pautar um assunto que eu acho que eu queria até levantar aqui, que é o resultado do nosso esporte. Bom, antes de você falar de esporte, ainda continuando nesse mesmo assunto, é estigmatizado, Raul, e você deve estar passando por essa estigmatização, de que o vereador que se elege presidente não ganha nem para vereador e muito menos para prefeito, que você sabidamente é um possível candidato do seu partido nas próximas eleições. Está passando este estigma na sua cabeça, no partido ou naqueles eventuais apoiadores seus? Na minha cabeça não, porque eu não sou supersticioso, mas, no entanto, os colegas vêm verbalizar isso pra gente. Até por uma questão de querer fazer a gente desistir da candidatura. Mas é estratégia isso aí. Isso é uma estratégia. Mas isso aí não existe, hein? Esse negócio do Corinthians ficar 24 anos na fila, uma hora acabou. Isso daí também vai acabar uma hora. Alguém tem que quebrar esse estigma, né? Quem sabe seja eu, vamos ver. É um paradigma fácil de driblar, não é, Paulo? O próprio Sakai foi presidente da Câmara e foi reeleito vereador, né? Então, acho que isso acho que é mais estratégia no sentido de desestimular a candidatura do que propriamente um fato concreto. Né? Paulo, você também ofereceu o seu nome, está lá na lista para ser candidato, ou você só será presidente se for empurrado por outros 16 parlamentares? Na eleição anterior, sim, eu coloquei meu nome, inclusive com um projeto de reformulação de uma série de processos na Câmara. Acho que a nossa Câmara ela é obsoleta, ela tem que ser revista em processos, em distribuição física. Acho que o Raul vai incorporar essas perspectivas, tem uma mentalidade progressista. Tem que haver ousadia, tem que haver uma revisão do processo da tramitação dos projetos de lei. É uma Câmara que tem que ser melhorada. Nada contra o atual presidente, que fez um trabalho bom, não houve qualquer turbulência e tudo mais. Mas há uma série de conteúdos nela que são do século passado, não é nem da década passada. Então é uma Câmara que tem que oferecer mais para a população, tem que oferecer mais para o vereador, tem que se reformular. E uma das expectativas é que ela fosse lá para o prédio da estação do trem. Foi comprado para essa finalidade, não deu certo. Quando eu fiz parte da mesa diretora, a minha expectativa é que houvesse uma Câmara nova. O orçamento comporta isso, o orçamento da Câmara. E havia até um terreno de 10 mil metros quadrados lá perto do Hospital Estadual. Mas aí a questão da estação de trem atropelou o assunto e o resultado final foi esse que nós estamos vendo aí. Eu defendo uma Câmara nova, defendo um espaço físico que venha dimensionar a participação da população de uma forma mais ativa na Câmara e ainda prover um melhor serviço ao vereador para que ele possa servir melhor a população. A questão da informatização da Câmara é precaríssima, a questão da distribuição física, receber a população na Câmara é catastrófico, não tem espaço físico para isso. A questão organizacional dela foi adaptada a um prédio totalmente fora da sua finalidade. Então, acho que a Câmara é um desafio para o próximo presidente, no sentido de
responder essas necessidades que vêm sendo, com o tempo, esquecidas, né? É uma Câmara que tem que ser revista. Um exemplo aí, a Câmara de Agudos, né? É um prédio novo que foi feito, polêmico cá, polêmica lá, mas é um espaço novo. Bauru merece um espaço compatível. Um belo prédio foi feito em Agudos, como já tinha sido feito em Piratininga também. Então, Bauru merece e tem orçamento para isso. Uma das críticas que eu faço é que, e a nossa mesa diretora na época reverteu isso, é que tem que usar todo o orçamento que é constitucionalmente levado à Câmara. E há necessidade de melhorar o sistema de comunicação da Câmara, a relação institucional da Câmara é fraquíssima. Do meu ponto de vista, do ponto de vista do que foi feito, não tenho nenhuma crítica assim, específica ao Sandro, pelo contrário, é extremamente diplomático, extremamente atencioso, extremamente voltado aos vereadores, mas eu acho que do ponto de vista institucional, há necessidade de se rever a Câmara e o seu papel, inclusive, no processo de decisão política. Pode parecer meio paradoxal isso, mas acho que a Câmara tem que se incluir mais, as suas comissões têm que ser mais proativas, do ponto de vista de se interferir no processo político da cidade. A questão, por exemplo, do viaduto, a questão dos lotes federalizados, as questões da Coab, que pode colocar a cidade num estado de inadimplência novamente, temos que enfrentar isso do ponto de vista de conhecimento. Um conhecimento que não existe. E tem orçamento para ter diversas assessorias, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista médico, do ponto de vista de planejamento estratégico, urbano. Então a Câmara tem um papel que tem que ser preenchido. E acho que o novo presidente tem que ter essa visão, tem que ter esse ânimo de transformação. E ficar do jeito que está, nós continuamos fazendo a política, né? Mas há mais a ser oferecido. Independente de você ser candidato, eleito ou não para a presidência do Legislativo bauruense para os próximos 2 anos, o que é que o presidente deveria fazer no exercício desta função na próxima legislatura? Esse assunto que o Paulo tocou é primordial, eu acho, né? Você tem o orçamento da Câmara, que geralmente quando você sobrar o dinheiro você tem que devolver, né? Lá para a Prefeitura. Se você colocar 3 biênios, ou seja, os 3 próximos presidentes, em cima de um orçamento de próximo de 6 milhões de reais, você conseguiria executar isso que nós estamos acabando de falar aqui, de termos um prédio próprio para a Câmara Municipal, né? Cada presidente faria uma parte dentro de um orçamento, daqui 6 anos nós teríamos um prédio próprio. Agora, esse prédio teria que ser um prédio multiuso. Você não pode fazer uma Câmara Municipal para ser utilizada, né, apenas nos gabinetes ou apenas para a sessão legislativa, né? Nós deveríamos ter ali um novo teatro, um espaço para exposição de artes, né? O próprio plenário deveria comportar ali um volume de pessoas que seja suficiente para você fazer eventos. Tenta, por exemplo, fazer Bom, você já passou por isso, né? Um título de cidadão ou qualquer tipo de homenagem na Câmara Municipal. Fica muito pequenininho. Fica pequeno demais, aí você convida as pessoas para ir, as pessoas idosas não têm nem onde sentar, né? É super complicado, é uma vergonha para o município de Bauru, no porte que ele já está, né? Ter que não ter um local para receber as autoridades, mesmo que venham de fora. Aí você fica aí locando salões, né, para poder fazer um evento ou outro, né? Então, acho que se você planejasse isso, em 6 anos nós teríamos um prédio, mas um espaço multiuso. E esse terreno, nessa legislatura foi discutido isso. Existe uma área dessa já que poderia ser destinada ali na Nações Norte, né? Já seria mais um projeto para desenvolvimento daquela região, né? Foi feito um prévio estudo em cima dessa área de multiuso também. Então, o que tem que fazer é começar a colocar isso em prática, né? Esse é o primeiro ponto, né? Outros exemplos, que o Paulo já citou vários aqui, mas você vê os processos que estão na Prefeitura, eles tinham que estar online, né, com a Câmara Municipal. Está fácil, é só fazer, né, intercambiar isso a um grupo de pessoas capacitadas nessa área, fariam isso com uma forma Olha, mais simples. Eu queria que vocês até dissessem, porque hoje existem, eu acho até muito válido Nações Norte, ou lá perto do Hospital Estadual. Enfim, eu acho importante que a Câmara tenha a sua grandiosidade reconhecida, até para conforto de quem procura. Eu acho até que tem que sair mesmo de lá. Mas, por outro lado, se revitalizam no momento com alguns empreendimentos, as ações do centro da cidade. Se você, por exemplo, tivesse que fazer uma destinação, Paulo, daquele prédio que hoje é a Câmara, qual a destinação que você entende que deveria ser dado ao prédio que hoje está a Câmara? Um centro cultural. Centro cultural.
Falta também um espaço, temos lá o teatro lá embaixo, mas falta um espaço no sentido de você desenvolver potencialidades em cultura, em arte principalmente. Por exemplo, eu tenho um projeto que pretendo até o final do mandato desenvolver, que é a Fundação de Música, no sentido de usar a música como um fator de emancipação individual, de aprimoramento das pessoas, de inclusão social, né? E acho que a música tem essa capacidade e esse poder. Ninguém toca ou faz uma música por você. Você é obrigado a usar os seus recursos. Acho sim que o Centro Cultural lá, leitura, teatro, tudo, né? Artes em todas as suas diversas espécies, viria a contemplar bem o espaço. E você, porque dentro da perspectiva de revitalização do centro, há necessidade de atividades que aglutinem pessoas. E um centro cultural seria interessante. É um prédio histórico. E um prédio histórico ele tem que ser dado uma destinação histórica. Eu li muitos livros ali na época da biblioteca. A biblioteca municipal ficava ali. Isso. Né? Então eu cansei de entrar naquela biblioteca, eu lia vários livros, né? Eu ia praticamente 2, 3 dias na semana, eu ia lá, trocava os livros e a gente podia ler. Então que a gente tinha menos acesso assim, podia. E ali era público, era uma beleza aquela biblioteca central, né? Então todo mundo pode ter acesso, né? Eu acho que o Paulo tem toda a razão. Quanto mais espaços que nós tivermos históricos para a cidade, melhor para você cultivar a nossa cultura, né? Só como ela é um prédio que já é histórico do ponto de vista político, poderia muito bem ali dentro nós termos um museu político da cidade, né? Olha quantas pessoas de cunho político já passaram pela cidade que poderiam estar aí com a sua documentação farta estando guardado, né? O próprio prédio, Luciano Dias Pires, ele tem um acervo que está se deteriorando na chácara lá dele. Então, você já pensou, e ele gostaria de colocar esse acervo em algum lugar. Pronto, e nada melhor do que... As futuras gerações iam ter acesso a esse tipo de... E ele tem um acervo não só político, mas esportivo, cultural, jornalístico. E uma estrutura para digitalizar tudo isso, né? Para deixar arquivado, para não se perder no tempo, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. O Centro Cultural pode abarcar, inclusive, essa perspectiva, né? E faltam espaços sociais que congreguem a população. E lá é um prédio, por ser central, teria essa finalidade. Do ponto de vista do que o Raul falou, da nova Câmara, a Senag fez o projeto na época, gratuitamente, e ficou fantástico. Ele era modular dentro dessa expectativa de ir crescendo, né? E o nosso planejamento era em 4 anos, ao invés de 6. E há orçamento para isso, e há viabilidade, o projeto de viabilidade contemplava 4 anos. Então, acho que Bauru é necessário para ontem um espaço maior para que se faça... Nós estamos com 2 médicos aqui e vocês são homens públicos. E a fundação? E as UPAs? E os médicos? O que é que está faltando para esta engrenagem toda ter o seu deslanche aí, o doutor Raul? Eu tive conversando com a Cláudia Piscino, né, que está hoje como diretora da fundação, né? E ela já me colocou que já tem 20, se não me engano, são 23 médicos já estão inscritos, né, com a fundação para poder começar a atuar. Eles estão resolvendo os últimos pormenores aí para poder começar um quadro completo, né? A UPA da Bela Vista tinha que estar funcionando desta forma, né? Eu passo sempre ali, né? O meu pai mora próximo à UPA da Bela Vista, né? E eu vejo o tempo inteiro, final de semana, por exemplo, está sempre fechado, né? Dá a impressão que é um elefante branco, não é? Está sempre fechado, né? É importante que a gente enxergue o seguinte: era uma forma de utilizarmos um dinheiro público, portarias do Ministério, para podermos termos esses instrumentos, né? Agora nós estamos com outro problema. Qual que é o problema? Capacitados, com funcionários, com médicos, para poder funcionar. Mas é um problema interessante, né? Porque você está conseguindo descentralizar o atendimento da cidade. Então a gente está criticando um lado do problema, que é o problema da gente conseguir colocar os profissionais lá dentro. Agora, a estrutura, não poderíamos ter perdido o momento, porque senão nós não teríamos nem os prédios. Não só os prédios, como também o custeio, né? O Fernando Monte conseguiu aí um custeio de mais de 6 milhões de reais por ano para esse tipo de estrutura. Esse dinheiro não vinha antes para o município, passou a vir. Agora, se nós queremos descentralizar a saúde, termos médicos em vários pontos da cidade, isso tem um custo, e a cidade tem que optar por esse custo. Enquanto nós não tivermos uma política pública com uma valorização salarial condizente, tanto para profissionais médicos, quanto para os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os motoristas da ambulância, tudo isso, esse é um contexto que tem que estar completo.
Se não tiver completo, você não tem isso formado, né? Eu cansava de dizer, quando eu trabalhava no pronto-socorro municipal, que precisava ter 10 assistentes sociais e um médico, né? De tanto o volume de problemas que as pessoas têm, do ponto de vista técnico e pessoal. Você vai lá, você dá a receita, mas e agora? Onde que eu compro o remédio? Onde que eu vou buscar esse acesso a essa medicação? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Onde que eu marco o exame? Então tem que ter todo um processo gerencial em cima disso para que o atendimento seja contento. Agora, não podemos desvalorizar o que nós conseguimos, né, que o município conseguiu de buscar as 4 UPAs na cidade, né? É um problema grande não termos os médicos lá? Sim, mas nós temos que achar a solução nessa linha que eu estou dizendo aí. Doutor Paulo, antes de você fazer a sua mensagem e a sua colocação, e nós temos muitos telespectadores fazendo perguntas, nós vamos ter que ser rápido para poder andar, eu quero dar um seguinte dado. Vocês sabem que eu vou muito em função dos meus familiares morarem nos Estados Unidos, eu vou muito para lá. Mas a saúde do Brasil, nós comparamos tudo com os Estados Unidos. Porque viaduto, porque estrada, porque lá é incomparável com tudo que se tenha, eu acho que no mundo inteiro. Mas em termos de saúde, eu que convivo muito lá, eu posso dizer uma coisa para vocês. Com todos os problemas que nós temos, o Brasil ganha de 8.000-0 da saúde dos Estados Unidos. 8.000-0. Porque aqui pobre tem dificuldade, encontra dificuldade, mas consegue ter um hospital como nós temos, o hospital estadual, tem os pronto-socorros de todas as cidades da região, tem médico, mal ou bem ele é atendido. Nos Estados Unidos isso inexiste. Então, quero dar esse dado, hein? Você tem que ter plano de saúde. Quero dar esse dado, que nós comparamos tudo com lá, mas em compensação na saúde, que temos problema, que temos dificuldade, ganha de 8.000-0 dos Estados Unidos. Paulinho. E é bem isso mesmo, porque o Brasil, na sua dimensão continental, é o único país em que a saúde é de atendimento universal e gratuito. Não há nenhum país da nossa dimensão que tenha isso. E o SUS é o maior plano de saúde do mundo. E o resultado, em alguns segmentos, é o melhor resultado do mundo. Vide AIDS, vide oncologia, tá certo? Do ponto de vista nosso, local, da saúde local, nós, médicos, vereadores, não estamos espectadores de um processo que é caótico. Caótico no sentido de que não tem médico. Mas nós criamos os meios, a fundação, a sua pergunta é essa, criamos os meios para que pudesse haver respostas. A questão do médico, não falta médico. Pelo contrário, falta programa, falta salário, falta ser o serviço público atrativo ao médico. Precisou dos mais médicos do cubano? Lá no meio do Amazonas, sim, também por falta de programa. Se tivesse a carreira do médico do Estado, que pagasse bem, e dentro de uma perspectiva de contribuição, inclusive das escolas públicas e tudo mais, por ter feito uma escola pública, até teria médico também. O problema é que falta um projeto, falta gestão em saúde. E isso não é só local, não é só estadual, é nacional. A questão orçamentária da saúde está mal dimensionada, a emenda 29 foi solapada pelos políticos, que ela determinava as responsabilidades em saúde do poder municipal, estadual e nacional. Especificamente nós aqui, exatamente o que o Raul falou, os meios foram criados, foram oportunos, as UPAs e tudo mais, mas também nos faltam algumas coisas. Falta um programa municipal de saúde, que estabeleça expectativas de programas, aonde quer se chegar, qual é a assistência que vai se dar à juventude, à infância, ao idoso. Discutimos isso de maneira pormenorizada, principalmente em relação ao idoso, que cresce e muito rapidamente a população idosa. Então, há sim o que ser feito. A fundação é uma estratégia, é um instrumento estratégico no sentido de fugir da lei da responsabilidade fiscal, no sentido de criar uma dinâmica que permita contratar com mais facilidade. E ela não foi aplicada ainda, está sendo aplicada agora. Então nós vamos ver se ela de fato vai ser um instrumento de resolução ou não agora, né? O número de médicos já superou a expectativa inicial de 20, mas esse é apenas um problema pontual. Qual é o projeto maior da saúde para Bauru? Do ponto de vista terciário, nós somos uma das cidades mais bem contempladas. O Hospital Estadual, o Hospital de Base, a Maternidade, Lauro Souza Lima, o Centrinho. Me diga que cidade do nosso porte tem esse acabouço de assistência em hospital. São poucas as cidades. Do ponto de vista do atendimento em prevenção,
Aí sim temos que ter. Qual é o projeto da cidade? Qual é o projeto do município? Tenho certeza que o secretário Fernando Monte vai estar trabalhando nisso a partir de agora. Uma vez resolvida a questão da fundação, resolvida o custeio das UPAs, agora um projeto de prevenção, de educação para a saúde, interligação discutimos isso ontem na Câmara, com as escolas, com a educação. Então o momento é um momento de transformação. E estamos lá como vereador para cobrar. Atualmente sou presidente da Comissão de Saúde, fizemos isso o tempo todo em relação à Secretaria de Saúde, cobrando respostas objetivas. E o que falta? Para terminar uma melhor interação entre a assistência municipal e a estadual representada pelos hospitais. Isso tem que ser normatizado, tem até projeto de vereador tentando interferir nisso, eu acho que esse é o projeto do Fabiano, né? No sentido de trazer uma transparência ao processo. Falta transparência também na saúde em alguns aspectos. Tudo é dinâmico e tem melhorado. Nós temos muitas perguntas dos nossos telespectadores e eu pedia que vocês fossem rápidos, eu vou alternar as perguntas para os nossos entrevistados. O Ticão lhe diz aos doutores guardiões de Bauru, honestos e trabalhadores, doutor Raul e Paulo. Doutor Raul, tem como fazer um mutirão no Parque Viaduto, na escola, para atender o povo que está com catarata? Porque dá dó, porque demora para marcar consulta no posto de 5 a 6 meses. E no posto tem que ficar na rua para marcar consulta, no sereno, na chuva, e se podia abrir os portões de noite até o dia de amanhã, quando o médico for atender. Isso ele tem razão, né? Você teria que pelo menos ter um local ali para as pessoas poderem aguardar, né? Até a chegada dos próprios funcionários para abrir, adentrar para dentro da unidade. Em relação à catarata, Ticão, nós já conversamos com o Fernando Monte e solicitamos para ele a possibilidade de Bauru estar participando desses mutirões como acontecia nos governos passados, né? Eu tenho certeza que a classe oftalmológica da cidade participaria. Dei a ideia da gente poder fazer isso em lotes, né? Você poderia fazer vários lotes de cirurgia, onde você faria a triagem como você está propondo, né? Você fazia a cirurgia e também o paciente saía depois com o seu óculos receitado, tudo bonitinho. Isso é possível, tem verba pública para isso, né? O que Bauru tem que fazer é buscar esses recursos junto ao governo federal, né? Então nós estamos tentando fazer com que o governo faça isso agora a partir do ano que vem, né? Com a fundação, isso vai ser possível fazer inclusive pela própria secretaria. E também tem algumas organizações, as chamadas OCIPs, né? Que podem também estar atrelando a isso para a gente poder buscar esses recursos. E Bauru, enquanto não busca esses recursos, vai ficando para trás, né? Existem vários projetos no Brasil inteiro, onde os cirurgiões vão até esses rincões mais distantes, fazendo esse tipo de procedimento, né? Nós não podemos esquecer que a cidade de Bauru, ela está crescendo. Você tem uma ideia, Samuel? Daqui 5 anos, nós vamos chegar a 83 mil pacientes com mais de 60 anos de idade, né? Que é onde vai ter uma maior incidência de catarata. Se você colocar que apenas 30% tem plano de saúde, nós estamos falando em 60 mil. 60 mil pessoas idosas, né? Ou seja, tirando os 30% com plano de saúde, o restante vai ter que enfiar a mão no bolso se não tiver um projeto público para dar esse atendimento. Então a cidade tem que começar a se preocupar com a saúde do idoso em volume, porque o volume é grande. Nós estamos acabando de dar um número aqui, são mais de 60 mil pessoas daqui 5 anos. Raul, nós temos outras perguntas aqui, por exemplo, o Pedro Valentim diz: o vazamento de água que o DAE é responsável continua a todo vapor. No entanto, a lei que vocês aprovaram só pune os munícipes. Não estou defendendo que os bauruenses desperdicem água, não. Mas isentar de punição da lei não materializa aquela filosofia do que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Comentário do Dr. Paulo. Excelente, Pedro. Acho que é por aí. A questão da responsabilização dos agentes públicos é um grande tabu político no Brasil. Há um projeto de responsabilização de agentes sanitários e principalmente do gestor público parado há muitos anos no Congresso Nacional. Temos um projeto para a cidade nesse sentido. Se não é uma lei no nível infraconstitucional, que é o nosso nível aqui, a gente pode fazer. Então, discursei inclusive na tribuna sobre esse aspecto que você está colocando. Qual é a responsabilidade do agente público quando ele não faz bem o seu papel? Aí o Poder Judiciário entra com as taxas, os termos de ajustamento de conduta, mas que são pontuais, que não resolve sistemicamente a questão. Então há necessidade de uma lei que permita sim a punição quando a sua competência não é exercida. Mas, como eu disse, é um tabu político
que a gente pretende, a partir do ano que vem, com a nova direção na Câmara, estar colocando em discussão e, muito provavelmente, elaborando uma lei municipal que faça, sim, a punição. Se o agente não é punido, por que ele pode punir o munícipe? Então, a recíproca é verdadeira, é como você disse. Então, há necessidade de uma lei que venha amparar a punição e dar um instrumento, inclusive para o próprio vereador e para a população, de fiscalização objetiva da competência do servidor público. O Luiz Tadeu, ele diz assim: nós temos 3 médicos no quadro de vereadores. Vocês poderiam renunciar ao cargo e integrar-se no quadro de médicos do município, que teriam um melhor proveito? Raul, polêmica pergunta aqui, a colocação. Não é polêmica. Não. Sai de uma pessoa que não tem conhecimento de como que é feito o treinamento para isso. Meu treinamento há 20 anos que é em cima de oftalmologia. Né? Outro dia eu brinquei aqui com um munícipe que fez o mesmo comentário, né? Que se ele quisesse que eu abrisse o peito dele, eu adoraria, né? Vem cá que eu vou abrir seu peito, né? Agora, sou treinado para operar coração? Não sou, gente, entendeu? Então, para fazer isso, você teria que fazer um treinamento todo específico nessa área. Diante disso, o que é importante? A própria rede da prefeitura, você teria que criar um mecanismo onde você iria fazer essa capacitação para esses profissionais. Tem gente que gosta mais de atender urgência e emergência, gosta desse treinamento. Então, ele faz os cursos da CLS, os cursos de cirurgia cardíaca, cara é cardiologista. Então, eles estão melhor preparados para fazer um diagnóstico desse tipo. Né? Eu vou dar um exemplo para você ver como é complexo isso. Eu tenho um filho que acabou de se formar também agora em oftalmologia, mas ele está dando os plantões da forma como eu também já dei a minha contribuição no passado, fazendo isso que você está me pedindo. Trabalhei bastante, foram mais de 10 anos trabalhando em pronto-socorro. Não é pouco. Não é pouco. Plantão 3 vezes por semana e finais de semana. Né? Natal, Ano Novo, feriado, né? Enquanto provavelmente você estava se divertindo, eu estava na UTI dando plantão, eu estava trabalhando. Né? Então não é fácil. A vida de médico também, de socorrista, não é fácil. Mas ele estava me contando um caso essa semana, chegou uma moça de 26 anos de idade, né? Se queixando de dor de cabeça. Olha só, Paulo, dor de cabeça frustra. Tudo parecia que era uma enxaqueca, né? Mas ele achou que ela estava um pouquinho mais, falando meio mole, tinha tomado já as Nosaldinhas da vida, que já deixa a pessoa um pouquinho mais onze, mas ele, sem sinais neurológicos nenhum, foi lá, fez um exame de tomografia, contraste, um sangramento. Quer dizer, veja como é difícil, né? Veja como é difícil. Então, o dia que nós tivermos os nossos prontos-socorros com uma estrutura de cobertura operacional instrumentalizado para fazer os diagnósticos de forma correta, está resolvido. É que as pessoas, quando emitem opinião, eles acham que é só chegar, parar na frente da pessoa e emitir uma receita. O médico sabe que de cada 20 que ele está atendendo ali, uma parte daquilo para ele chegar no diagnóstico, ele precisa de ter uma cobertura de aparelhagem diagnóstica a contento, senão quem está correndo risco é ele. Então, uma boa parte dos profissionais se afastam desse tipo de serviço pelo risco que eles correm. Pelo risco que eles correm. Então, é importante que a gente enxergue esse lado para poder atrair os profissionais para dentro da rede municipal de urgência e emergência. O Beto do Parquinho diz, olha o absurdo. Para você, Paulo, Dilma libera 444 milhões em emendas para aprovar a LDO. E pasmem, a liberação está condicionada à aprovação da LDO. Inclusive menciona no ofício enviado ao Congresso que a liberação só será feita após a aprovação. Desculpe, Samuel, mas veja, o que fizeram 54 milhões de irresponsáveis e idiotas, aqueles que votaram nela segundo o Beto do Parquinho. Não concordo que sejam idiotas. Concordo sim que falta cultura política ao brasileiro. Total desacordo com essa manobra que a presidente está fazendo. Mas já foi feito antes. Se nós olharmos a história nossa, o Collor foi impedido de continuar presidente. Por muito menos. Aí vem Fernando Henrique, e o que ele fez para ser reeleito? Também fez negociatas com o Congresso. Aí o Lula, agora a Dilma, fizeram muito pior do que o Collor. E por que o Collor sofreu impeachment e esses presidentes não sofreram? Essa é uma pergunta. Então nós somos uma democracia madura, instituições que realmente cumprem a Constituição? Não. Nós somos um país imaturo, um país que está agora aperfeiçoando o seu processo. Agora que o Poder Judiciário está intervindo mais, principalmente a Procuradoria Federal,
que é a guardiã da Constituição, está interferindo. A Polícia Federal punindo a corrupção que sempre houve. Então é um país em transformação e o alerta foi feito. A mudança, a grande mudança política, elegeu o Aécio em detrimento da Dilma. Olha ali, foi uma eleição muito pareada, muito próxima. Então há uma transformação em curso no Brasil. Por que não temos um investimento em educação que dê às pessoas maior conhecimento, no sentido de conhecer melhor a realidade em que vive e poder argumentar e poder intervir nessa própria realidade, inclusive usando melhor o seu voto? Então há necessidade sim de que mude e tem sido feita a mudança. Eu também discordo da manobra que está acontecendo e qual é o meio para impedir que isso aconteça? A consciência dos políticos. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista de interferir, o Poder Judiciário interferir nesse processo, mostrando que está dando dinheiro pelo voto, de maneira explícita, da forma como está sendo feito, ainda não há esse mecanismo no Brasil, infelizmente. O Edson, que manda seu endereço eletrônico, inclusive aqui, ele diz que será que a falta de médicos na saúde pública em Bauru, aliás, já foi respondido, já foi colocado sobre esse assunto, viu, Edson? Não ocorre pelo grande número de vereadores que são médicos e que estão na Câmara, pois tem mais médico na política do que nas UPAs da nossa cidade. O doutor Natanael, ele diz, vereadores, aquele tapume que está cercando a Câmara, quando é que vão terminar aquelas obras no local? Não vai virar outro viaduto inacabado que não termina nunca? Raul. Não, isso está sendo realizado. O prédio praticamente já foi pintado, ele teve problema de estrutura. Em prédios antigos é aquela coisa, né? Começou a mexer numa coisa, vai aparecendo outra, né? Não podemos esquecer que antigamente os canos de esgoto eram manilhas, né? E não foi diferente ali. Quando começou a abrir, reformar banheiro e etc., encontrou-se verdadeiros absurdos. E a grande vantagem, acabamos de dizer aqui que aquele prédio é um prédio histórico, né? Com essa reforma, né, foi feito um reforço muito bem feito para que esse prédio possa durar aí mais alguns séculos aí para a cidade de Bauru. O Reginaldo da Vila São Paulo diz, boa tarde a todos, e na opinião de vocês, como é possível a Câmara aprovar a compra da área da estação ferroviária sem que tivesse um projeto e condições para que esse projeto saísse do papel o mais rápido possível? Depois vocês reclamam a falta de prestígio que a classe política tem diante da sociedade. Para você, Paulo. Fui voto vencido. Eu era contrário à compra, totalmente contrário. Talvez até comprar para outras finalidades. Na época a ideia era que a Câmara fosse para lá, a Secretaria de Saúde, e eventualmente a de Educação também. Eu antevia isso que está acontecendo, a total impropriedade, e a classe política é feita de decisões de maioria, assim como a eleição para um presidente, né, como foi dito há pouco. E a maioria venceu naquela época. Os ônus estão sendo agora colhidos. Bom, o nosso horário se esgotou. Eu quero agradecer ao doutor Raul, ao doutor Paulo. Muito obrigado, Raul. E esperamos nos vermos mais rapidamente possível. Claro que estamos aí nos aproximando do fim do ano. Vamos ver se ainda há chance de trazê-los outra vez de volta. Mas se não houver, aí para suas despedidas. E claro que o político tem sempre que abraçar o eleitor de perto, e nada melhor do que esta oportunidade para desejar a todos aí um Feliz Natal. Eu queria agradecer novamente a vinda aqui, né? Durante o ano todo eu percebi a presença da televisão, da TV Privê na classe da cidade. Eu atendo as pessoas no consultório, muitos referem para a gente, eu vi o senhor lá, Samuel, eu fui lá com o Duda fazendo a entrevista. Você vê que a penetração da televisão realmente na sociedade está bastante assim, pujante, cada vez mais, a gente sente isso quando a gente sai daqui. Então acho que é importante a forma como vocês estão passando esse conteúdo, não só político, como também toda a programação da TV. E eu queria também aproveitar e desejar um feliz ano, final de ano para todo mundo, um Feliz Natal, Ano Novo, né? Ele está falando isso, mas de repente ele vira presidente da Câmara, segunda-feira ele está de volta aqui. Está voltando. A gente volta de volta. E queria aproveitar então também, vou mandar um abraço para meu pai e para minha mãe, com certeza estão assistindo lá, né? Como é que ele chama? Antônio, seu Antônio Gonçalves Paula, né? O português lá da Bela Vista, né? E a sua mãe? Mãe é a dona Nadir Costa Paula. Né? Dona Nadir, meu melhor amigo é o Jair, seu irmão em Agudos, que eu adoro tanto. É verdade, verdade. São amigos de longa data, né, Samuel? É verdade. Então, manda um abraço lá para eles, né? E que todos tenham aí uma boa estada de final de ano e aproveitar, né?
a presença das pessoas, né? Porque eu acho que o mais importante, né, é a presença das pessoas. Aí, Paulinho. Vamos lá, eu também desejo a todos um bom Natal e principalmente um 2015 cheio de saúde. E para que você tenha saúde, a cada decisão você se aproxima ou distancia da saúde. Para que você tenha saúde, há necessidade de conhecimento, em comer, em viver, em vestir, em ir e vir. E faça política. Você é um ser político, mesmo que não seja política partidária. Opine, participe, cobre o político decisões. Do ponto de vista nosso, queremos propiciar a você, bauruense, saúde. Nos cobre insistentemente em relação a isso. É a nossa função que você esteja bem. Para isso fomos eleitos. Se você não está bem, você não está se sentindo em respostas àquilo que pretendia daquele que você elegeu, cobre, porque é seu direito. E nós temos a obrigação de dar respostas. E é para isso que fomos eleitos. 2015 de muita saúde para todo mundo, valorize os seus sentimentos, valorize a sua pessoa e muito crescimento e prosperidade. Obrigado mais uma vez por estar aqui. É um espaço fundamental de participação, tanto do ponto de vista do munícipe que está aqui perguntando, quanto a nossa oportunidade de oferecer o nosso pensamento e conhecimento. Obrigado uma vez mais. Muito obrigado aos dois vereadores. Aqui nós não maquiamos nada, mostramos na realidade aquilo que acontece, aquilo que pensam os nossos telespectadores, até porque não há cortes, é tudo ao vivo, e no ao vivo as pessoas realmente fazem as colocações e esperam as respostas que são dadas agradando ou não aqueles seus pensamentos, aquilo que eles imaginam que as respostas aconteçam. Aos que estiveram conosco, os nossos agradecimentos. Muito obrigado, Raul, muito obrigado, Paulo. Se possível, nós os traremos de volta até o final do ano, até o Natal, claro, na medida em que formos acontecendo os fatos aqui dessa cidade e até porque as necessidades de os acontecimentos políticos se revestirem. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus assim nos permitir.